Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Flamengo, pessoal, que descansou no meio de semana, agora é foco total no Campeonato Brasileiro. Próxima rodada aí já neste final de semana vai encarar o Grêmio de Mano Menezes. Pessoal, vamos com o Globo Esporte de hoje, 29/8, atualizando todo o cenário de notícias do Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Torcedor do Mengão, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão, líder absoluto. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Encara o Grêmio no Maracanã. Você vai ver ao vivo na Globo a partir de 3h30 da tarde. Você sabe, tem o Bora pro Jogo com o Thiago Medeiros. Às 4 da tarde a bola rola. Quem tá por dentro das informações do Flamengo pra gente já está aqui, Fábio Jupa. Conta pra nós aí como é que vem o Flamengo pra esse jogo, Fábio Jupa. Fala, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Manhã animada aqui no Ninho do Urubu hoje, Escobar. Teve homenagem pro time bicampeão do Intercontinental Sub-20. Teve homenagem pro Arrascaeta, que recebeu uma placa pelo recorde de assistências na história do Campeonato Brasileiro. Teve entrevista do Meia Saúl, que disse, entre outras coisas, que depois de uma goleada de 8-0, todo jogo se torna perigoso, porque a expectativa fica muito grande. E, claro, teve treino. Domingo o Flamengo enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Ingressos esgotados. Expectativa de público superior a 60 mil torcedores. O Flamengo tem um desfalque. É o Alexandro, sofreu uma lesão muscular contra o Vitória. Vinha e Ayrton Lucas na disputa por essa vaga. Ligeira vantagem para o Ayrton, que vem jogando há mais tempo. Com exceção do Alexandro e do Pulgar, que se recupera de uma fratura no pé. Todo mundo à disposição do Felipe Luiz. Pode pintar ali uma dúvida na lateral direita entre o Emerson Royal e o Varela. Mas o Felipe Luiz tem mais um treino amanhã para tomar essas decisões, Escobar. Eu volto com você. Fábio Jupa, a notícia com lupa. Um grande abraço para você, Fábio Jupa é muito querido. Ingressos esgotados para domingo. Não dá mais para ir não, se você não tem ingresso, nem vá. Maraca lotado, não tem como ser diferente também, porque o Flamengo tá fazendo vítima por lá toda hora, né? Domingo, neste horário, Sidão já estará no Maracanã. E ó, há muito tempo. Roupeiros são sempre os primeiros a chegar. A gente sempre chega com 6, 7 horas de antecedência do jogo. 6, 7 horas? É, bastante detalhe. Tem jogador que usa uma térmica para aquecimento, uma térmica para jogo. Tem jogador que só joga só com colete do GPS. Dá para decorar tudo isso? Dá. Faz parte do trabalho, faz parte da profissão. 13 anos de Flamengo. A memória não falha. Arrascaeta, por exemplo. Tô vendo que tem 3 chuteiras. Gosta de meia curta, meia longa, como é que é? Normalmente um meião um pouco mais curto do que o normal. O Saúl, que é europeu, veio agora. Como é que é aqui? Quais são os hábitos do Saúl, por exemplo? Ele gosta de colocar isso daqui na chuteira, para poder alargar um pouco antes do jogo. Tem até o nome, né? Às vezes a gente joga um calor nela, um secador, para ela ficar um pouco mais maleável. A gente tenta tomar conta de o máximo possível, ao ponto de o jogador só chegar aqui e pensar no jogo, para dar alegria a essa nação. Talvez não pareça, mas tudo isso conta, e muito. Jogadores à vontade, mais confortáveis no campo, especialmente em casa. Não há mandante melhor nesse Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. Foram 4 goleadas. 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza. Que passe! Arrasca! E o baile na última segunda-feira contra o Vitória. 8-0 de luxo! Maior goleada do Brasileirão em pontos corridos. O Flamengo também é o time que mais fez gols em casa no campeonato. 31, média que beira os 3 gols por jogo no Maraca. Sempre com muita gente para ver. É o mandante que leva mais público ao estádio. Pouco mais de 54 mil pagantes por partida. Claro que nada disso garante a vitória no domingo contra o Grêmio. Mas aumenta o otimismo? Os ingressos estão esgotados?
péssimo negócio para os gremistas com passagem comprada. Eu gostaria de desmarcar uma viagem. Sim. Uma viagem do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Deve ser pela sexta-feira, sábado talvez. Dá uma olhada aí. Não, só desmarcar mesmo, Não, viagem desnecessária, não. Uma pessoa sensata, né? Você vê lá no GE. Globo. Será que o Moisés volta? A única certeza é de que o Marinho tá fora. A gente segue girando a nossa reportagem. Vamos pro Rio de Janeiro falar sobre o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, que vai empilhando goleadas atrás de goleadas. Fábio Jupa, próximo time que vai enfrentar o Flamengo é o Grêmio. E a empolgação, imagino, esteja a 1000 pro lado dos rubro-negros, né? Boa tarde. Oi, Vini, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Taon. Com certeza está, mas o Saul Meia, que é titular absoluto, já deu um recado. Depois de uma goleada dessa de 8-0, tudo fica mais perigoso porque a expectativa aumenta. Essa manhã foi uma manhã bem animada aqui no Ninho. Começou com uma homenagem do futebol profissional aos garotos bicampeões intercontinentais do Sub-20, com participação do Felipe Luiz, do Bruno Henrique, capitão. Depois teve a entrevista do Saul, a qual eu me referi. Ele disse que está muito feliz aqui no Rio de Janeiro, impressionado com a estrutura e com o nível do time do Flamengo. E aí foi perguntado sobre como é que é a semana, continua a semana depois de um 8-0. Aí foi isso que ele respondeu. Fez uma comparação também entre o Felipe Luiz e o Cholo Simeone, que foi treinador deles lá no Atlético de Madrid. Disse que o estilo de jogo em campo é diferente, mas que o Felipe, sim, bebeu muito na fonte do Simeone, na ambição, na maneira como ele passa isso para o time. Recebeu uma homenagem também do Flamengo, uma placa, e claro, teve treino hoje pela manhã, né, Vini? E aí o Flamengo tem apenas uma questão para resolver para esse jogo de domingo contra o Grêmio, que é a lateral esquerda, o Alexandro. Ele sofreu uma lesão muscular na goleada sobre o Vitória, vai ficar de fora, foi cortado da seleção brasileira, inclusive por isso. O Vinha e o Ayrton Lucas disputam essa vaga, favoritismo ligeiro ali para o Ayrton, que vem jogando mais. O Vinha retornou em junho só de uma lesão grave de ligamentos, portanto, um leve favoritismo aí pro Ayrton. Com exceção do Alexandro e do Pulgar, que se recupera ainda de uma cirurgia no pé, numa fratura no pé, o Felipe Luiz tem todos os jogadores à disposição. Como o Campeonato Brasileiro é a prioridade número 1 do Flamengo nessa temporada, supõe-se que ele vai com o que ele tiver de melhor. Existe uma dúvida, por exemplo, ali na lateral direita, se joga o Varela ou o Emerson Royal. Ali do lado direito do ataque, o titular é o Plata, mas pode pintar um Luiz Araújo, mais difícil. O resto do time é aquele, com Pedro, com Samuel Lino, o meio-campo com Saul, Jorginho, Arrascaeta, o goleiro Rossi, os dois Léos na zaga. Portanto, Flamengo muito empolgado para esse jogo contra o Grêmio, sim, a torcida principalmente. O Flamengo anunciou ontem que os ingressos estão esgotados, portanto, expectativa de público superior a 60 mil pessoas no Maracanã no domingo. Ontem o Flamengo anunciou a saída de um jogador, estava no Sub-20 com passagem no profissional, o Lohan. Ele foi emprestado ao Pisa, da primeira divisão da Itália. O Flamengo já tinha anunciado também a saída do Matheus Gonçalves, esse vendido em definitivo para o Al-Ahly da Arábia Saudita por 50 milhões de reais. Esses dois jogadores, o Flamengo mantém um percentual aí de direitos econômicos desses jogadores, Vini. Valeu, Fábio Jupa, manhã movimentadíssima no Flamengo, hein? Que perde um jogador, mas você olha pro banco de reservas, muitas vezes as opções são até melhores, né? Um abraço pro Fábio Jupa, e é verdade, hein? O Saul foi apresentado há pouco e disse, depois de uma goleada por 8-0, tudo fica mais perigoso. Agora, Arildo Palermo, meu parceiro, que... Fala pessoal, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Flamengo que vai enfrentar o Grêmio de Mano Menezes aí pelo Campeonato Brasileiro. Descansou no meio de semana e agora é foco total. Mengão líder absoluto, goleada, vindo de goleada histórica em cima do Vitória e o Malvadão vive um excelente momento na temporada de 2025. Pessoal, vamos aqui com o ESPN, deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo.
82. E o Flamengo ganhou lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, para você ver. Foram 3 jogos. Com Zico e companhia. Gol do Nunes. E no ano anterior... João Danado. O Grêmio tinha sido campeão, em 81. Contra o São Na Paulo. final contra o São Paulo, também fora de casa. Viu? Gol de Baltazar. Ganha a final fora. Sim. Baltazar, um gol antológico no Morumbi. Artilheiro de Deus. Só que agora as realidades são diferentes. O Flamengo está muito bem, o Grêmio está mal das pernas, tal, com dificuldade para ganhar jogo, ganhou um recente. Vamos ouvir personagens desse Flamengo e Grêmio para a gente falar um pouco dessa partida. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que deixar atrás o que aconteceu contra a Vitória. Foi uma grande vitória, mas não adianta ficar pensando naquele jogo especial. Obviamente, agora o jogo domingo é um novo jogo que a gente tem pela frente para continuar na liderança do brasileiro, com nossa torcida, com nossa nação, em nossa casa. Então, a gente tem que continuar preparando a semana da melhor maneira para chegar bem no jogo domingo e tentar fazer nosso melhor para conseguir mais uma vitória. Jogo importante, vai ser um jogo difícil. Grêmio, que é um grande time, é um time grande, então vai vir com tudo também. Nós precisamos desses 3 pontos e precisamos vencer para continuar lá e seguir um líder no brasileiro. Flamengo e Grêmio, Eugênio Leal. Para esse confronto de domingo, acho que você não precisa fazer tanta conta. Não, mas eu estava vendo aqui os memes. Pensei que era a Lua. De Flamengo e Grêmio? O horário é diferente. Isso é legal. Fala dos memes, vai. A semana, porque aquela goleada que o Flamengo aplicou na Vitória segunda-feira por 8-0, somada ao momento ruim que o Grêmio atravessa, gerou uma fábrica de memes dos gaúchos. Torcedores do Inter? Não, do Inter também, né? Por exemplo? Do Inter também. Tem algum que você possa revelar? Eu posso falar aqui, por exemplo, o Farid Germano, que é antigo comunicador do esporte lá do Rio Grande do Sul, mas agora ele tem lá o canal dele e tal, não sei o quê. Ele fez Seria um vídeo, influenciador do Grêmio? É um influenciador, mas ele faz transmissão de jogos e tal, debate. Ele gravou um vídeo rezando, Abel. Sério? Rezando. Ave Maria, Pai Nosso, pedindo pelo amor de Deus para o Grêmio não ser goleado e tal, para evitar o vexame e tal. É engraçado, porque ele é um personagem, né? Uma figura. Sim. Eu vi um do Vaguinha, nosso amigo Vaguinha. Vaguinha trabalhou com a gente no Fox Sports. Isso, que hoje é influenciador do Internacional. O Vaguinha falando o seguinte, olha aqui, agora o Grêmio tem que mostrar que o futebol gaúcho não tem medo. Vai pro Maracanã e joga de peito aberto, vai pra cima do Flamengo. Vai pra você ver o que acontece. Vaguinha, que é amigo do Grêmio, grande colorado. Muito amigo, como diria o Jogar aberto contra o Flamengo no Maracanã. Vi dois de um canal muito legal também, o menino chama Chorume do Grêmio, torcedor do Grêmio. Num deles ele liga pra companhia aérea, pedindo para desmarcar o voo. O Grêmio não ir? Desmarca esse voo, não precisa não, pra quê? Pra que viajar? Tira que não vai ter esse voo aí, o Grêmio não vai mais viajar. E no outro ele faz uma escalação do Grêmio, é como se fosse o técnico, fazendo ali a predição pro time. Então ele escala 3 goleiros. 3 goleiros, é um sistema com 3 goleiros, com Deus e não sei o quê. Ônibus. Para um ônibus na frente e tal. Muito bom isso, Eugênio. Os memes estão sensacionais, porque eles refletem isso aí. o temor que o Flamengo passou a causar para esse jogo. O Flamengo joga em casa, os ingressos estão esgotados, no Maracanã, mesmo lugar onde ele goleou Vitória, embalado. O Flamengo vem aí, depois é data FIFA, ou seja, vai ter descanso, não vai precisar se poupar. Só tem um jogador convocado. Esse jogador foi suspenso, se machucou, pensando em seleção brasileira. Então tá tudo à vontade para o Flamengo fazer uma grande atuação. Teve a semana livre também? Teve a semana livre também. E quando ele tem algum problema que o Felipe Luiz pensa, esse cara não tá muito bem, vou trocar. Ou fulano se machucou, vou tirar. Ou, sei lá, ele olha pro banco, só tem fera. É isso. Então, por isso, há um temor, né? O Flamengo passou, como passou pelo Inter na Libertadores, né? O Inter hoje é um time mais arrumado que o Grêmio. O Flamengo passou sem susto pelo Inter e depois a gente está vendo aí, atropelou Vitória. Então, há um respeito muito grande, digamos assim, por parte do Grêmio em relação ao Flamengo. Claro que os influencers, eles brincam, né? Fazem lá a graça, é engraçado a gente ver, né? Mas isso eu acho que reflete como o Flamengo hoje está impondo temor aos seus adversários. E o que se espera desse jogo é isso, uma vitória do Flamengo com
digamos, autoridade diante do Grêmio. É um temor de mão dupla, né? Pelo que o Flamengo está fazendo, pelo que o Grêmio não vem fazendo. As coisas se juntam. Assim, acho que na prática, quando a bola rolar, dificilmente um time treinado pelo Mano toma muitos gols. Né? Esse é ponto de honra no trabalho do Mano, mas nem isso ele tem conseguido fazer nesse tempo de Grêmio. Ele assume com um time que tomava uma média de gols muito alta, consegue dar uma reequilibrada nisso, mas ainda insuficiente. O Flamengo talvez seja a barbada da rodada, o grande favorito da rodada. Porque você tem outros jogos, por exemplo, o Fortaleza, que está muito mal colocado, ele pega um Inter também que tem que mostrar serviço, talvez possa oferecer uma resistência. Agora, o Flamengo está sobrando muito e o Grêmio está faltando demais. Eu acho que essa é a grande questão para esse jogo. Em tempos recentes, eu não lembro de um jogo em que o Flamengo estivesse tão superior ao Grêmio, e são dois times protagonistas, toda hora estão disputando aí vagas em Libertadores, em Copa do Brasil. Eu não lembro de uma diferença tão grande entre os dois. É um favoritismo absurdo, assim. Acho que tudo que foi colocado reflete exatamente essa vantagem do Flamengo. E assim, acho que não tem outra forma que você possa imaginar o Grêmio a não ser com linhas bem fechadas, o que pode fazer. Eu acho que o grande mérito do crescimento... Grande não, porque são muitos méritos, mas um dos principais pontos, acho que tem o Flamengo para ter conseguido tornar o seu jogo tão impressionante nos últimos jogos... é o entendimento do Jorginho com o Saúl. Acho que isso... Porque em alguns outros jogos antes... recente. Isso recente. Porque a gente falava em algumas partidas, depois da volta da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo teve jogos de domínio, de posse de bola, mas dificuldade em criar chances reais. Não que tenha sido algo que pautou o Flamengo nesse período, mas houve algumas ocasiões que teve essa dificuldade. Eu acho que o entendimento dos dois ajudou a fluir muito o jogo do Flamengo. Sem falar, claro, do Samuel Lino, quanto que ele entrega 1 contra 1. Você tem diversas armas, situação de bola parada, com os zagueiros fazendo gols, o grande momento do Pedro. Então, assim, são muitos pontos. Mas eu acho que você conseguir tentar neutralizar esse entendimento de Jorginho com Saúl, ali é um dos pontos onde faz o jogo do Flamengo fluir. Faço dizer, isso não é nada simples, né? Senão alguém já teria feito. Mas acho que esse é um dos principais pontos para você tentar conseguir segurar o Flamengo, embora a tendência é de uma vitória e uma vitória confortável do Flamengo pelo momento das duas equipes. A novidade dos jogadores do Flamengo do meio campo que chegaram recentemente, o Jorginho, o Saúl, que você citou, talvez dificulte ainda mais o trabalho dos adversários. Claro que eles estão vendo jogos recentes do Flamengo e estão observando e vendo como estão jogando. Uma coisa é saber como joga. Outra coisa é conseguir parar. Exato. Sim, mas quando o time já vem jogando assim há mais tempo... Já está mais marcado, né? Já está mais marcado, você tem mais conhecimento. Não é? Esse fator novidade talvez não atrapalhe um pouco o adversário. O adversário? Sim, com certeza. Também, né? E não é só parar o Flamengo, como a gente está colocando lá, né? Está cada vez mais difícil vazar o Flamengo. Eu ia falar isso. A defesa do Flamengo, você chegar no gol do Flamengo é difícil, hein? É muito Tanto que a gente tem falado pouco do Rossi. Então, aliás, sobre isso eu estava ontem, Abel, eu vou buscar aqui. O Flamengo... Nesse Campeonato Brasileiro, são 9 gols sofridos, né? Em 20 jogos. Eu estava olhando o histórico. 9 dividido por 20, 0,45. É a média... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Bruno Henrique do Flamengo desiste de recurso no STJ, que tentava anular a investigação. A defesa do atacante peticionou o pedido na quinta-feira, um dia depois de a corte marcar data para o julgamento. A defesa do atacante Bruno Henrique do Flamengo desistiu do recurso no STJ, Superior Tribunal de Justiça, em que tentava anular a investigação em que o jogador é acusado de tomar um cartão amarelo para beneficiar apostadores durante o Brasileiro de 2023. O pedido foi feito na quinta-feira à tarde, um dia depois de a corte ter marcado a data do julgamento, que aconteceria na próxima terça-feira. A desistência foi homologada horas depois. Os advogados do atleta entraram com um pedido de habeas corpus, que foi negado em decisão monocrática do ministro Joel Ilan Paciornik. Há um mês, depois disso, provocaram o tribunal com um agravo regimental. Recurso para que o habeas... Espera aí, pessoal, que eu acabei me perdendo aqui.
provocaram o tribunal com agravo regimental recurso para que o habeas corpus fosse julgado por um colegiado e que seria apreciado pela 5ª turma da próxima terça. A defesa do atleta argumentava que a Justiça do Distrito Federal, onde ele está sendo processado criminalmente, não seria competente para julgar o caso, que deveria ter sido levado à Justiça Federal. Por isso, todos os atos praticados até agora deveriam ser anulados. Ao negar o pedido em julho, Paciornik afirmou que o habeas corpus não era a ferramenta adequada para a discussão. A reportagem tentou contato com um dos advogados do jogador, mas não houve retorno. Bruno Henrique foi denunciado em junho pelo Ministério Público do DF, assim como o irmão dele, Vander Nunes Pinto, e mais 7 pessoas. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu!